Atos, capítulo 26, versículo 1 em diante. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para te defenderes, Paulo? Estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por contente, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as acusações e todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouças com paciência. A minha vida desde a mocidade, o que tenho sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus o sabem. Eles me conhecem desde o princípio, e se o quiserem, podem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita nossos pais, estou aqui e sou julgado. Esta é a promessa que nossas 12 tribos esperam, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por causa dessa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, porque é que se julga coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer todo o possível. E foi isso o que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, lancei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e os que comigo iam. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires aos aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé, e eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos seus pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei principalmente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.
Por causa disso, os judeus me agarraram no templo e procuraram matar-me. Até aqui. Pode se sentar em nome de Jesus. Aqui está uma palavra muito conhecida do povo de Deus. A história do maior missionário levantado sobre a terra depois de Cristo Jesus. O homem mais zeloso, o homem com a qual muitas das vezes você ora ou pede que Deus levante alguém que seja destemido e que não tenha medo do sistema, que não tenha medo do sistema religioso. O maior adversário hoje dos homens de Deus e das mulheres de Deus se chama sistema religioso. O sistema religioso, ele se levanta, ele persegue, ele faz com que qualquer pessoa que nasça verdadeiramente de novo seja retirado da fé verdadeira. O sistema religioso e farisaico destrói as almas. Mas Deus decide levantar um homem cheio do Espírito Santo. Por que que o apóstolo Paulo não era apóstolo? Aqui Jesus diz para que e a que ele seria usado e levantado. Ele não foi levantado para ser apóstolo. Ele não foi levantado para ser igual aos apóstolos. Jesus diz claramente, aqui onde nós lemos, para que e por que ele foi levantado. Ele diz claramente, eu te levantei, aleluias. Agora levanta-te, põe-te em pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro. Para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O apóstolo Paulo tinha uma chamada totalmente diferente. Os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, eles testificavam daquilo que eles tinham visto Cristo fazer. Paulo agora vai testificar daquilo que ele ainda iria ver. Paulo não testificou a respeito dos evangelhos, não. Paulo testificou daquilo que Cristo passava diretamente a ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o meu evangelho eu não recebi de homem algum, eu recebi diretamente dele, porque o evangelho de Paulo era diferente. Paulo foi levantado de uma chamada totalmente diferente da chamada dos apóstolos. Por quê, pastor? Porque os apóstolos, os 12 apóstolos foram levantados para as tribos de Israel, foram levantados para o povo de Israel, mas um homem foi levantado para o mundo inteiro. Um missionário, 12 homens foram levantados para 12 tribos, um homem foi levantado para os gentios. Entenda que eu e você não somos tribos, nós somos um. Por isso que foi levantado um homem, um apóstolo, um ministro, um pregador, para mim e para você. Então muitas das vezes nós vemos igrejas judaicas, igrejas religiosas e farisaicas, porque seguem o ensinamento dos apóstolos que era dado por Cristo para dar a quem? A Israel. Para dar a quem? Aos judeus. Mas quem Deus levantou para nos ensinar? Quem Deus levantou para nos direcionar? O apóstolo Paulo. Tanto é que quando Deus levanta o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, quis de alguma maneira forçar Paulo a andar como eles andavam. E Cristo, não, você vai andar conforme eu lhe mandar e lhe disser. Aleluias. Pastor, e não causou uma divisão? Era isso que Cristo queria. Cristo queria uma divisão entre Paulo e o apóstolo Pedro, porque se eles fossem unidos, sabe o que aconteceria? O evangelho não chegaria a mim e a você. É por isso que Deus criou essa divisão, mas não é uma divisão diabólica, é uma divisão mais ou menos assim, olha, aleluia, eu não consigo ser como você, então vai você, aleluia, e faz aquilo que Cristo lhe mandou.
Mas o apóstolo Pedro sabia que Paulo era chamado, escolhido por Deus. E o apóstolo Paulo também sabia que os apóstolos eram santos homens chamados por Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai seguir as ordens de Cristo. Olha a autoridade que Cristo deu para esse homem. É algo estrondoso e poderoso de uma forma que eu nunca tinha visto. Estou vendo com os meus olhos agora. Porque muitas das vezes a gente não entende a autoridade que esse homem recebeu. Muitas das vezes a gente não entende a autoridade que foi dada a esses homens na terra. Por isso que a Bíblia é tão poderosa. Eu vejo homens dizer, eu vi um relato, um testemunho de um homem dizer assim: até hoje as palavras de Spurgeon correm pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, porque as palavras dele eram muito fortes, e verdadeiramente eram, porque era um grande ministro do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, aleluia, o Evangelho, a palavra dele era inspirada diretamente pelo Espírito Santo e ditada diretamente pelo Cristo Nazareno. Olha o que Jesus diz para Paulo. Meu irmão, quando Paulo ele começa a abrir a boca e dizer um pouco da conversa dele com Cristo, é algo extraordinário que Cristo deu a Paulo. Imagina a inveja no meio dos judeus crentes, judeus que receberam a presença de Deus. Ou você acha que inveja só nasceu aqui no meio dos gentios? Ou você acha que não tinha inveja naquela época? Ou você acha que eles não receberam Paulo, não foi por causa da inveja? Alguém que foi levantado agora e com essa tamanha autoridade. Olha o que Cristo diz para ele: eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha o que Cristo vai dizer: eu te envio para lhes abrir os olhos. Aleluia. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converter. Igreja. É isso que o diabo quer: tirar a força dos homens de Deus de converter as pessoas com a sua fé, com a sua pregação, com o seu ensinamento. A mídia, o sistema religioso, o sistema diabólico, o que ele faz? Ele se levanta contra o homem de Deus e quer calar o homem de Deus, porque nós estamos sofrendo esse ataque de algumas pessoas. Quem converte é o Espírito Santo, quem converte é Deus. Sim, mas se a pessoa não tem o Espírito Santo, quem vai converter ela? Alguém que tem o Espírito Santo. Não muda, não tira a glória de Deus. Se eu tenho um Espírito Santo, eu tenho o poder de te converter, pregando, inspirado pelo Espírito Santo. Mas só que estão deturpando isso, estão tirando esse poder dos homens de Deus. Como? Aleluias. Dizendo, o homem é o homem, quem converte é Deus, não precisa obrigar ninguém a fazer nada, não precisa. Meu irmão, quem tem um Espírito Santo tem a sensibilidade de ver o pecado a quilômetros. E quem está cheio do Espírito Santo vai chegar para alguém que é carnal e dizer: ei, está errado. Aí quando esse homem, essa mulher cheia do Espírito Santo abre a boca para dizer está errado, aí chama a gente de religioso, está me julgando, está me apontando, quer ser santo mais do que eu. Darabai, que voz. Mas Deus levantou os homens de Deus para isso. Paulo, eu te levanto para abrir os olhos. Nós estamos aqui para abrir os olhos. Para abrir os olhos. Quem quiser apontar, aponte. Quem quiser olhar os meus defeitos, olhe. Mas quando eu estiver possuído pelo Espírito Santo, eu tenho poder, sim, no nome santo de Jesus, de abrir os olhos de quem está cego, pregando a poderosa palavra do Senhor, inspirado pelo poderoso Espírito Santo. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Aleluia. O homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem poder de converter pessoas. Paulo, aleluia, por onde ele passava, aleluia, as pessoas ficavam cativadas. Rei Agripa diz: quase que tu me persuade a aceitar a Jesus. Aleluia. Quem converte é Deus, quem converte é o Espírito Santo. Mas Paulo, abrindo a boca, ele convertia almas.
Quem converte o homem é o Espírito Santo. Mas quando o apóstolo Pedro abre a boca, as pessoas se convertiam. Um homem possuído por Cristo, um homem possuído pelo Espírito Santo, ele abre a boca e convence as pessoas. Mas a glória não é dele, a glória é do Todo-Poderoso, a glória de Deus. E ele diz: Paulo, eu te levantei para converter, aleluia, das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Olha a autoridade que Deus deu a Paulo. Aleluias. Mas o nosso adversário, ele é mentiroso. Satanás é mentiroso. Aí o que ele diz para mim, para você, que nós não temos poder neste mundo, que o mundo jaz no maligno. Aleluia. Aí quando você lê Lucas está escrito assim na tentação, Lucas 4:6, disse-lhe o diabo: te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues, e a dou a quem eu quiser. Aleluias. Foi dado a Satanás, foi antes de Cristo. Antes de Cristo. Porque Jesus, quando ele é crucificado, ressuscitado, glorificado, ele diz: a mim é dado todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Hoje, Satanás não tem poder algum. Aleluia, todo o poder está na mão de Cristo. Todo o poder está na mão do Deus de Israel. Todo o poder está na mão do Espírito que hoje passeia no meio dessa igreja. Mas Satanás é mentiroso. E alguns religiosos, alguns que pegam a Bíblia, isso é verdade. O que ele diz é verdade antes de Jesus padecer naquela cruz. Porque quando ele padece naquela cruz, ele quebra o poderio. Aí a Bíblia diz que Satanás já foi julgado e subjugado e condenado. E a chave do inferno e a chave da morte está na mão de Cristo. Pastor, quem é que manda em Brasília? Jesus. Pastor, quem é que manda no inferno? Jesus. Pastor, quem é que manda nessa igreja? Jesus. Pastor, quem é que manda nas igrejas apóstolas? Jesus. Pastor, quem é que manda na igreja católica? Jesus. É ele. Não, pastor, lá é o diabo que está. Mas o poder está na mão dele, é ele que permite. Se ele disser não, é não. Se ele pisar na terra, a terra tem que se curvar ao Todo-Poderoso. Aí o apóstolo Paulo quase convence, quase converte, quase convence, quase converte o rei Agripa. Mas aí a Bíblia vai dizer que Paulo abre a sua boca e diz, aleluia, que ele ganhou, aleluia, os guardas pretorianos. Como? Porque aquele homem tinha poder de converter, porque ele era possuído pelo Espírito Santo. Muitas das vezes as pessoas estão tirando o poder e a autoridade dos grandes homens de Deus por causa das suas falhas. Paulo também era falho, Pedro também era falho, mas foi dado a esses homens. Ei, Deus não dá um grande poder a um grande homem, não. Ele pega o pequenino, aquele que não é ninguém, aquele que não é nada. É esse que Deus dá. É esse que Deus derrama. É o menorzinho, é o simplesinho. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão achando que Deus vai derramar uma grande autoridade num grande teólogo, um médico, um advogado, alguém conhecedor, alguém influente do meio político, alguém influente nos quatro cantos da terra. Ei! Deus vai pegar João, Deus vai pegar Maria, Deus vai pegar José, Deus vai pegar o pequeno. Tem gente achando que Deus está procurando nas grandes catedrais, grandes homens de Deus que têm um grande conhecimento bíblico, aleluia, letrado. Não, Jesus não está procurando esse tipo de gente. Jesus está procurando alguém temente e cheio do Espírito Santo.
Quando Deus levanta o apóstolo Paulo, aleluias, não é porque ele era poliglota, falava várias línguas, não é por isso que Deus chamou ele, não é porque Paulo era conhecedor da lei, não foi por causa disso, não é porque ele era influente, era fariseu, não é por causa disso, é porque ele tinha um espírito de devoção terrível. Ele tinha uma das maiores qualidades que um homem de Deus pode ter. Meu irmão, você pode ser simples, mas se você não for devoto da vontade do Senhor, não serve. Se você não for determinado, não serve. Se você não for louco, não serve. Se você não tiver coragem de largar tudo, não serve. Aleluia. Você pode ser grande, pequeno, e se você for determinado, vem que Deus vai te usar, vem que Deus vai te levantar. Ser determinado. Eu só arredo o pé daqui quando Jesus me encher. Eu só arredo o pé daqui quando Deus fizer uma obra poderosa na minha vida. Deus está procurando pessoas, homens de Deus e mulheres de Deus, determinados, dispostos a olhar somente para Cristo e esquecer tudo. E Deus levanta aquele homem por causa dessa qualidade que ele tinha. Na verdade ele não tinha essa qualidade, foi Deus que colocou nele para usar ele naquela época. Porque a Bíblia diz que tudo que nós temos não vem de nós mesmos, foi Deus que nos deu. A fé que Paulo tinha, Deus deu a ele ainda antes que ele nascesse. Essa fé aqui é para um homem que nascerá no tempo, aleluia, de Cristo. E esse homem será usado no meio de grandes e pequenos, aleluias. E esse homem se tornou o maior missionário, glória a Deus. E ele vai, e certa vez ele vai dizer assim aos Tessalonicenses, ele fica preocupado com os Tessalonicenses e diz: eu vou enviar Timóteo aí, porque eu estou preocupado, eu estou muito tempo, olha o que ele diz, eu estou muito tempo fora, eu tenho medo que Satanás venha tentar vocês. Eu vou colocar Timóteo aí perto de vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando tem uma liderança, quando tem um líder, pode vir um tentador, o líder vai combater, o líder vai guerrear, o líder vai desembainhar a sua espada. Mas quando não tem uma liderança, quando o povo não reconhece um líder, quando o povo não reconhece um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não tem uma direção, Satanás o ataca e ele cai. Satanás ataca e ele cai. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Aleluia. O evangelho que Paulo pregava só estava encoberto para os que perecem. Ou seja, para os que rejeitam a verdade. Quem não rejeita a verdade, o evangelho nunca estará encoberto para você. Nunca estará encoberto a palavra para você. Você vai abrir a Bíblia e você vai entender o que Deus quer falar com você. Você vai entender. Eu sempre me perguntei: Senhor, por que está escrito que Satanás vem e arranca a palavra do coração de algumas pessoas? Por que arranca a palavra? Porque a palavra não foi colocada numa terra boa e não enraizou. A palavra ela tem que enraizar dentro de você. Você tem que lutar contra você mesmo e dizer: eu creio. E ninguém arranca, aleluia, essa fé do meu coração. E o apóstolo Paulo, por onde ele passava, Satanás temia ele. Porque foi dado a ele autoridade para convencer e converter. Quando ele chega em Atenas, aleluias, olham para ele e dizem: olha aí, é esse aí, ó, que tem revirado o mundo de cabeça para baixo. Um homem revira o mundo de cabeça para baixo. Porque, aleluia, ele entendeu, ele tomou posse do que Cristo disse para ele: vou te dar poder. Por isso que o apóstolo Paulo, aleluia, entregou algumas pessoas para Satanás. Fique, aleluia, que Satanás faça o que quiser com vocês. É por isso que ele mandava tirar o homem iníquo de dentro da casa do Senhor. Ele tinha grande autoridade de colocar em ordem a igreja. E no nosso Brasil, na nossa igreja, no nosso meio, precisa de homens corajosos, valentes e cheios do Espírito Santo, e de um povo que creia, de um povo que receba a palavra como a verdade.
Agora o apóstolo Paulo está sendo julgado por aqueles homens. E veja que algo acontece muito, aleluia, poderoso aqui nesse momento, que o apóstolo Paulo não tem advogado. O apóstolo Paulo não tem ninguém para defender ele. Ninguém vai lá como testemunha para ajudar Paulo. Aí Paulo apresenta a sua própria defesa. Aleluia. Por que Paulo apresenta a sua própria defesa? Porque ele estava possuído pelo Espírito Santo. E ele sabia que estava escrito e que Cristo tinha dito: não se preocupe quando estiver diante dos magistrados, apenas abra a tua boca e eu te encherei, eu serei contigo. E esse homem conseguiu revolucionar o mundo. Esse homem conseguiu mudar a mente dos gentios. Esse homem conseguiu combater. O maior adversário de Paulo não foi o diabo. O maior adversário de Paulo não foi o diabo. O maior adversário de Paulo foi os religiosos. A maior dificuldade hoje não é ganhar uma alma do mundo. A maior dificuldade é convencer um religioso. E religioso não é aquele que busca a santificação. Religioso é aquele que não é santo e se finge atrás de um manto de dogmas e preceitos. O mais difícil é você combater esse sistema que está aí enraizado em todos os lugares. Um sistema onde diz para você, de você ir na igreja, cultuar, louvar hino, pregar, adorar Jesus, sorrir, cantar, sentir isso e aquilo, e diz para você que você é salvo. Isso é sistema religioso, mas o sistema verdadeiro é, você tem que estar cheio do Espírito Santo e ter um poder de convencer e converter o teu irmão do lado. Os maiores missionários e pregadores não são os que saem para a África, não são os que saem para outros países, são aqueles que conseguem convencer e converter vizinhos. Consegue convencer e converter pessoas. Por que o diabo se levanta tanto contra mim, contra a missionária e esse ministério, e causa um fermento dos infernos nessa cidade contra nós, para impedir alguém de vir aqui? Por quê? Porque eles sabem que quem está na minha vida e está na vida missionária e da igreja obreira Povoado tem poder de convencer e converter. Tem o poder de mudar a alma do homem. Mas pastor, se isso é verdade, por que muitas pessoas não se convertem nesse lugar? Mas o medo do diabo não é que a pessoa se converta e fica aqui. O medo do diabo é o que ela ouve e ela leva. É o que ela ouve e leva. Glória a Deus. Porque tem pessoas que ouvem palavras em alguns lugares onde tem grandes homens de Deus. O problema é que essa pessoa vai levar. Teve uma pessoa que ouviu o evangelho poderoso da boca de Filipe, ele levou para a Índia. A Índia hoje é um país, aleluia, em alguma parte da Índia, dos hindus ali, uma parte ali cristã, aleluia, por causa de um homem que carregou as palavras que estavam no coração do apóstolo Filipe, apóstolo não, do diácono Filipe. Você está me entendendo o poder da mensagem, o poder da palavra? Abra sua boca e pregue. Abra sua boca e fale com convicção. Seja um missionário. Pastor, eu queria tanto ir, aleluia, para o sítio tal. Aleluia, pregue para quem é de lá que ele vai. Ninguém queria ir para a ilha de Gadara. Aleluia. E não foi aceito na ilha de Gadara. Jesus faz um reboliço e cura 2 homens endemoniados lá e deixa aqueles 2 missionários lá. Vocês não me aceitam, mas eles não podem ser expulsos porque eles moram aí. Eles vão pregar sobre mim. Aleluia. Jesus não poderia entrar em Samaria, porque Samaria estava contaminada por tanta idolatria e prostituição. E Jesus não queria passar por dentro de Samaria. E Jesus usa uma mulher prostituta, aleluia, enxerta dentro dela o que ele enxertou dentro de Paulo. Aleluia, vai mulher, segundo a palavra que eu estou pregando, vai mulher, porque você vai convencer e converter eles a crer em mim. E foi isso que essa mulher fez. Ela entra dentro de Samaria e o povo agora não cria mais nela por causa das palavras dela, não, cria porque ouvia diretamente dele agora. E Jesus impacta aquela cidade, uma cidade que os judeus odiavam.
Preste bem atenção, quando você vê religiosos, quando você vê crentes santarrões, mentirosos, de igrejas tradicionais, perseguindo alguma pessoa, vá pregar para ela, pode ser um grande ungido de Deus. Quando você vê uma grande perseguição, um grande ódio. Eu estava ouvindo hoje, aleluias, um testemunho de um ex-homossexual. Ele veio para Jesus, ele disse, passou por 7 igrejas. Todas as 7 igrejas, os pastores expulsaram ele, por causa da voz dele que não mudava. Aleluia, continuava firme aquele negócio, e os pastores não o aceitavam. Aleluia, ele não aguentou o sistema religioso e se desviou, ficou 3 meses, voltou para o mundo, e ele disse que não aceitava mais e não se conformava mais com o pecado que ele vivia, ele não suportava mais aquilo, ele não gostava mais daquilo. E ele volta para Jesus e ele abre o ministério. Hoje o ministério dele é pregando para homossexuais. É assim que Deus faz. Por que Deus levantou Paulo e Paulo não ficou com o apóstolo João, o apóstolo Pedro? Porque Deus não queria ele lá. Deus tinha uma obra com ele. Esse homossexual, ele nunca ia dar certo dentro da igreja religiosa. Deus queria usar ele como instrumento para aqueles da mesma situação que ele. Aleluias. E ele, aleluia, se levanta ferozmente contra Lana Holden, contra Tami Miranda, que recentemente se batizou. E ele fala, não, homossexual, ele tem que se converter do seu mau caminho, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele disse assim, o meu maior inimigo sou eu, a minha carne. Aleluias. E é isso que o apóstolo Paulo tenta dizer para o rei Agripa e para todos que estão ouvindo. Mas o que Paulo diz diante do rei Agripa e diante de Satanás incomodou o inferno inteiro. Aleluias. Olha o que Jesus disse para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fala na cara de Satanás, porque Satanás estava ali na sala. Satanás estava olhando para Paulo e ele diz assim, aleluia, Jesus, aleluias, vai me livrar da mão dos judeus e dos gentios. Sabe o que Paulo estava dizendo? Aleluia, eu estou aqui fazendo a minha defesa, mas eu sei que eu vou sair daqui livre, porque Jesus disse que me livraria. Então nessa noite receba essa palavra em seu coração e tenha uma certeza no seu coração. Você, se você se encher do Espírito Santo, você tem poder de convencer e converter pessoas. Mas se você não é um convertido, por que essa geração, essas igrejas do diabo não convertem ninguém? Porque não são convertidos. Eles não convencem e convertem ninguém, por quê? Porque eles não mudam. Se eles não mudam, quem é que vai mudar? Não mudam em nada. Aleluia. Você precisa mudar para mudar alguém. Glória a Deus. E de por todo mundo pregar o evangelho. Quando Jesus disse isso para os apóstolos, o Senhor já tinha os convencido e os convertido. Porque na Santa Ceia Jesus disse o quê para os apóstolos? Vós estáis limpos. Podeis ir, está limpo. Pastor, como é que eu sei que eu estou limpo? Tem o Espírito Santo, está limpo. Tem o Espírito Santo, está limpo. Pastor, e se eu pecar? Está limpo. Aleluia. Se eu errar e falhar, está limpo. Glória a Deus. Porque pecar, errar e falhar, aleluia, é obra humana. Mas o Espírito Santo está na minha vida e na tua vida. Aleluia. Quando a gente erra e falha, Ele vai nos convencer. Ele vai nos castigar muitas das vezes, nos apertar. E a gente vai tomar jeito. Vai tomar direção e fazer a vontade do Senhor. Então nessa noite, essa palavra que eu deixo ao seu coração. O apóstolo Paulo recebeu autoridade. E Satanás é mentiroso, ele não tem mais autoridade. Ele perdeu tanta autoridade e tanto poder, sabe por quê? Aleluia, porque um crente que passe, aleluias, 5 dias de crente, orando, jejuando com sinceridade, com o Espírito Santo, ele tem poder de expulsar o diabo. A autoridade foi dada aos pequenos. Quando Jesus sopra nos apóstolos, vos dou autoridade. Jesus estava dando um grito no pé do vidro do diabo. Aleluia. Você quer me dar autoridade? Eu é que dou, Satanás, autoridade. É eu, Satanás, que, aleluia, dou autoridade. Você não tem autoridade alguma. Pilatos, possuído por Satanás, olhou novamente na cara de Jesus e disse, eu tenho poder. Jesus novamente chama ele de mentiroso. Poder?
você não tem poder algum. O poder que lhe dado antes do, aleluia, de eu morrer na cruz, foi dado do alto. Mas do alto também foi falado, quando eu morresse na cruz, ressuscitasse, aleluia, você perderia todo o seu poder, seria julgado e condenado ao inferno. Quem manda agora sou eu. Quem manda agora é Jesus. Quem manda agora é os crentes em que ninguém dá nada. Quem manda agora em Várzea Nova é quem tem o Espírito Santo. Quem crê? Então se coloca de pé se você crê nisso. Só quem crê que Deus dá autoridade a pequeninos. Glória a Deus. Cuidado, Satanás ele é mentiroso. Nós temos visto pessoas dizerem assim: mas pastor, poderia pegar os dízimos e as ofertas da igreja, aleluia, comprar de cesta básica e dar para os pobres. Eu vi alguém falar isso também na Bíblia uma vez e ele não estava muito liberto. Quem foi? Quem foi? Fala alto. Judas. Judas que é contra. Aí Jesus diz: pobre vocês têm sempre convosco, aleluia, mas o reino de Deus precisa ser zelado, cuidado. Nessa noite eu quero agradecer a Deus, aleluia, porque essa igreja é pequena, aleluia, mas é grande. Glória a Deus. Eu falando com uma pessoa e disse: eu vou comprar o som da igreja, é R$6.000. Aleluia. Não, pastor, mas tem um mais em conta. Não, eu falei: eu quero o melhor. Aleluia. Não importa que a igreja é pequena, aleluia, são os pequenos aqui que se sacrificam, aleluia, e a gente compra o melhor para a igreja, aleluia. E Deus deu 2 bênçãos, aleluia, esses dias. Uma pessoa deu R$100 e outra pessoa deu R$500, doou, aleluia. Eu falei para a missionária, eu ia comprar só as 2 caixas, mas o meu desejo era comprar completo para tirar isso daqui, para colocar isso aqui só para divulgação na rua. Glória a Deus. E Deus já está preparando. Glória a Deus. Mas você vai levar essa palavra no seu coração. Você precisa estar preparado para convencer e converter as pessoas. Glória a Deus. Agora, se você for um crente fraco, você vai enfraquecer o teu irmão. Se você for um crente, aleluia, meio cá, meio lá, você vai transformar as pessoas que estão do teu lado meio cá, meio lá. Aleluia. Eu preguei esses dias a respeito da influência de pessoas que entram dentro da igreja e começam a influenciar. Aleluia. Sabe? As pessoas quando entrar na igreja, elas precisam sentir o impacto da nossa convicção. Irmã, por que você se veste assim? Irmã, por que você tem a língua do Satanás? Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus. Pastor, que pregação. Aleluia, Satanás me disse isso antes de eu subir no púlpito. É convicção, meu irmão. Glória a Deus. Tem algumas pessoas em Várzea Nova que são do diabo, que tem medo de mim, da missionária. Chega nem perto. Por quê? Aleluia. A gente resiste a eles. Resiste a eles. Resiste ao diabo e ele? Sujeitai-vos a essa ordenança de Deus. Disse Tiago, lá no capítulo 4, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois a resistir ao dia. E ele? Aleluia. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. E vou dizer mais nessa noite. Aleluia. Quando você entregar o microfone para alguém orar e ele falar 2 palavras, não ri e não ache engraçado. Aleluia. Vá lá, sente do lado dele e ensine ele. Não tem melhor, não tem grande aqui. Aleluia. Quando eu entrei na igreja eu era pequeno também, aleluia, e só sabia orar assim, aleluia, 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 aleluia. E você acha que eu oro, a missionária ora, e não é alguém do lado falando no nosso ouvido? O Espírito Santo, o Espírito Santo. Se ele não estiver aqui, não sai nada. Glória a Deus. Aí se alguém que não está sabendo orar, é porque o Espírito Santo não desceu ainda com excelência nele. Aleluia, você que tem o Espírito Santo, chega do lado dele. Aleluia. Nós vamos orar agora. E começa a falar a língua estranha perto dele. Aleluia, que ele vai receber a língua estranha. Começa a marchar perto dele. Aleluia, que mesmo na cara ele vai sentir vontade. Aleluia. Você está me entendendo? Diga aleluia. Entendeu?
Então, aleluias, não veja o teu irmão como pequeno, veja você como um incentivador. Aleluias, glória a Deus. E você, aleluia, tem um espírito de humildade de pegar o microfone e não saber orar e chamar alguém e dizer assim: fulano, fica aqui do meu lado, me ensina aí, vai. Me ensina a orar, que eu só saio daqui quando orar. Não vem com esse espírito de soberba e de ser besta para cá, não, que não funciona. Deus gosta de gente humilde. Gente pequena. Quem é pequeno? Aleluias. O teu Deus é grande. Vamos orar, agradecendo a Deus nessa noite.